Boa noite, galera, alunos do PISM 3 do curso Livre Aqui. Eu estou aqui para nós gravarmos a nossa segunda parte do vídeo, da nossa videoaula sobre os regimes totalitários na Europa surgidos na década de 20 e 30. Ontem o meu vídeo foi interrompido quando eu estava falando para vocês sobre as realizações do regime fascista à frente da Itália. Infelizmente, por questões técnicas, memória, meu celular interrompe do nada a gravação, por isso que a nossa gravação ontem parou no meio. Nós vamos gravar uma segunda parte agora, que é essa que nós estamos fazendo, para complementar isso. A última, eu lembro que antes de acontecer esse interrompimento, vamos colocar assim, ele estava dizendo as realizações do regime fascista. Eu falei à frente da Itália, eu falei sobre o Tratado de Latrão, muito interessante, tá? Que foi o governo italiano cedeu o Estado do Vaticano na Igreja Católica em troca de apoio político, isso foi muito importante. Segundo, a legislação trabalhista com a Carta del Lavoro, a Carta del Lavoro, ela tinha uma dupla função. Primeiro, esvaziar a esquerda, antes que a esquerda fizesse greve para que várias demandas trabalhistas fossem atendidas, o regime de Mussolini atendeu alguma dessas demandas. Segundo, criou uma imagem paternalista de Mussolini e do partido fascista. Isso rendeu a eles muito apoio junto à classe operária italiana. Eles, na questão trabalhista, também colocaram em prática uma ideologia chamada corporativismo de classes. O que é isso, professor? É o contrário da luta de classes pregada pelos marxistas, pelos bolcheviques. Eles pregavam mais ou menos assim, eu vou rebaixar bem para vocês entenderem. Falava assim: se você, um operário, trabalhar muito e seu patrão ganhar muito, ele vai ter muito dinheiro e ele vai poder pagar você melhor. Isso é muito belo no papel, né? Na prática nós sabemos que não é assim que acontece. Mas o corporativismo de classes pregava isso, tá? Então nada de greve, nada de reivindicação, trabalhe, trabalhe, trabalhe. Se você trabalhar, seu patrão vai enriquecer, a Itália vai recrescer, todos sairão no buraco juntos. Isso no papel é lindo. E quem discordasse disso sofrer as consequências, demissões, perseguições, torturas, tudo que é bem típico, vem no pacote das ditaduras para impor sua vontade ao restante da população todinha. É interessante, nós dissemos também que eles interviram muito na economia, os fascistas italianos, principalmente na indústria bélica. A indústria bélica foi uma grande alavanca da economia italiana nesse período entre guerras. Qual que é o problema de você recuperar a economia de um país com a indústria bélica, a indústria de armas? É que uma hora as armas precisam ser usadas. Onde é que vai ser usado? Na Segunda Guerra Mundial. Lembre-se sempre, a Segunda Guerra Mundial, a continuação da Primeira. E por último, tá interessante de você também a invasão da Etiópia. A Etiópia é um país paupérrimo na Ásia Oriental. Economicamente falando, não havia nem tanta vantagem invadir a Etiópia em 1936, mas era já uma demonstração de força. Todo mundo com um mínimo de discernimento, um mínimo de bom senso, sabia que vinha uma guerra por aí em 1936. Em 1936, todo mundo já vislumbrava uma guerra lá no horizonte. A Itália dá uma demonstração de força para o mundo ao invadir uma nação em outro continente. Inclusive, a Etiópia era a pretensão inglesa nesse período, e a propaganda belicista fascista não continuava. Agora nós vamos falar do nazismo alemão. Vamos lá, por partes. Primeiro, é preciso dizer o seguinte: da onde surge o partido nazista alemão? O nome dele era o seguinte: Partido Trabalhista Nacional Socialista Alemão. Por ele ter esse nome, Partido Trabalhista Nacional Socialista Alemão, muita gente fala assim: era de esquerda. Não era. Um nome não basta para dizer que o movimento é de esquerda, é preciso ver as ideias. Embora
tanto fascistas italianos quanto nazistas alemães, eles fossem modernizantes no que diz respeito à economia, no que diz respeito a tirar os dois países deles do buraco, eles eram conservadores no que diz respeito à questão social, não fazia parte do programa nazi-fascista a redistribuição de riquezas, a equiparação de oportunidades. Isso é pauta esquerdista. Eles eram conservadores, tanto é que eles tinham apoio de quem? Quem injetava dinheiro neles? Banqueiros, empresariados, latifundiários, os setores mais conservadores da Igreja Católica injetavam dinheiro neles, principalmente que viam que nos fascistas e nazistas uma maneira de segurar a esquerda bolchevique, a esquerda radical. A razão de ser de nazistas e fascistas, gente, é combater a esquerda radical. Então não dá para falar que eles são de esquerda. Isso é uma discussão boba, besta, que tem em rede social, mas somos obrigados a falar sobre isso agora. Voltando ao assunto, a Alemanha no pós-Primeira Guerra, a Primeira Guerra foi de 14 a 18, ela estava arrasada. Primeiro porque foi derrotada na guerra, e só por isso já é um arraso. Mas aí piorou mais ainda o Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes, só para nós recuperarmos, para nós recordarmos aqui, foi um tratado muito humilhante imposto à Alemanha pós-Primeira Guerra Mundial pelas nações vencedoras. Ele era humilhante demais, tá? Quem redigiu o Tratado de Versalhes tinha como objetivo principal não só punir a Alemanha, mas pisar em cima mesmo. Esse caráter humilhante, tá, foi muito bem manipulado, muito bem canalizado pelos membros do partido nazista alemão. E, para piorar, depois vem a crise de 29, a incapacidade da República de Weimar. A República de Weimar eram governos democráticos bancados na Alemanha pelos Estados Unidos, pela Inglaterra, pela França, no pós-Primeira Guerra Mundial. Eles tinham muito interesse que a democracia vingasse na Alemanha justamente para baixar esse fogo belicista. Foi o que não aconteceu. A Alemanha tinha uma inflação altíssima, muitos problemas sociais. Para vocês terem uma ideia, há livros que falam que nessa época, para comprar uma caixa de ovos na Alemanha, gastava um carrinho de mão cheio de dinheiro. Olha só a crise econômica que esse povo vivia. No meio desse caos social, político, econômico, que vai surgir o Partido Trabalhista Nacional Socialista Alemão, Partido Nazista. Vamos falar sobre o Partido Nazista agora, que esse nome é muito complicado, até eu me engalho nele. Esses caras, eles tinham uma retórica muito agressiva, eles eram, em essência, ex-combatentes da Primeira Guerra Mundial, desajustados sociais. Existem muitos autores que falam o seguinte, que a grande cúpula, as figuras mais proeminentes do Partido Nazista, a maioria era ex-combatente da Primeira Guerra. Eles atribuem o radicalismo deles a um retorno sequelas de guerra. Fala que eles voltaram da guerra psicologicamente afetados, desajustados socialmente. Mas já existem estudos muito modernos, muito atuais, que falam o seguinte, que negativo, muitos deles já eram delinquentes antes da guerra acontecer. E a principal estrela desse partido não é a figura, mas era o principal sujeito, a cabeça do movimento, mas era o que mais se destacava pela retórica. Ele falava muito bem, ele era até raso intelectualmente falando, mas falava muito bem. Era o ex-cabo do exército austríaco Adolf Hitler, herói de guerra. Ele consegue catalisar em cima dele toda aquela raiva, todo aquele ódio desse movimento. O partido nazista, ele era pequenininho, ele nasce dos escombros dessa crise, mas ele vai crescendo, isso é interessante de dizer, o partido nazista chega ao poder pelas urnas, ele vai crescendo, ele vai ganhando corpo, à medida que a burguesia alemã, os grandes latifundiários, os setores mais conservadores da sociedade, veem neles uma maneira de combater a esquerda mais radical. Em períodos de crise, a esquerda radical consegue convencer muito mais as pessoas. E a Alemanha estava vivendo uma crise enorme, os grupos de esquerda da Alemanha eram muito ativos. Então, qual que foi o pensamento dos banqueiros, empresários, de parte da igreja alemã? Falaram o seguinte, é preferível conviver com fascista, com nazista,
nazista do que ter a minha propriedade invadida, do que a esquerda chegar ao poder e colocar em prática um grande projeto de distribuição de renda, vamos colocar assim. Por isso eles tiveram tanto apoio. E qual que é a diferença do nazismo alemão para o fascismo italiano? Falar que um é na Alemanha e na Itália é sacanagem, você não pode falar isso. Os alemães se diferenciavam pela agressividade, eles eram muito mais agressivos em suas propostas, porque eles tinham 3 propostas a mais do que todo o pacote fascista. O pacote fascista já é pesado, eles tinham 3 propostas a mais. Primeiro, o revanchismo de guerra, que é uma vontade muito grande de que devolver a derrota que eles receberam na Primeira Guerra Mundial, e aí a vítima o objeto de ódio deles, principalmente franceses e ingleses, tá? Então essa vontade de fazer uma nova guerra para devolver a derrota na primeira era muito grande. Os nazistas souberam manipular isso como ninguém, junto com o Tratado de Versalhes e suas consequências na sociedade alemã. E a segunda e a terceira, que é a teoria do espaço vital e a necessidade de eugenia no povo alemão. Para nós entendermos isso, nós vamos parar um pouquinho de falar de história e vamos namorar um cadinho com a biologia, para entender uma tese social que estava bombando na época, chamada racismo científico. O que é racismo, primeiro? Racismo é você achar que existem pessoas naturalmente melhores que as outras, e o que determina essa diferença são as questões físicas e raciais, tipo cor da pele, lugar onde a pessoa nasceu, tá? Isso daí é racismo, tá? Voltando, o racismo científico já foi ciência, tinha médico que defendia isso ainda está muito vivo entre a gente, não está longe demais não, mas voltando aqui ao assunto, a base do racismo científico é o livro de Charles Darwin, o livro Teoria da Evolução das Espécies, a evolução das espécies. Charles Darwin, qual que é a tese central desse trabalho dele? Ele fala o seguinte: os seres evoluem. Ele jogou por terra, depois de 20 anos de estudo, aquela questão que está lá na Gênesis, da criação do universo por um ser mitológico, tá? No caso seria Deus, da Arca de Noé, Adão e Eva. Ele joga tudo aquilo por terra. Ele fala: os seres evoluem. E ele tem um capítulo do livro que ele fala sobre o homem. Ele fala assim: o homem e o macaco são primos e eles têm uma ancestral em comum, o primata. Acabou. Charles Darwin, super sofisticado, provou tudo o que falou, morreu. Muitas pessoas vieram depois e deturbaram o pensamento de Charles Darwin. De que maneira? Eles falaram o seguinte: olha, se existe os seres evoluem, como Charles Darwin falou, existe um ser humano 100%, um homem sapiens 100% perfeito, acabado, existem estágios inferiores na escadinha e existe o primata lá na outra ponta. Quem que é esse ser humano 100% acabado? Branco, europeu, caucasiano, tá, louro, era assim que eles pensavam. E quais são os estádios inferiores? O negro, o judeu, o índio, o cigano, o homossexual, e aí o asiático, o africano, a cadeiazinha evolutiva vai chegando lá no primata. Beleza? Tudo jóia? E eles viam a miscigenação, a mistura entre seres em diferentes estágios, como algo negativo. Se misturar alguém que está lá na ponta da cadeia evolutiva com alguém que está lá embaixo, a régua vai andar de que maneira? Vai andar de maneira oposta, tá? Muita gente pensava assim no mundo inteiro, não era só o partido nazista que pensava assim não, tá? Os Estados Unidos, nessa época, ele tinha um programa de esterilização forçada de moradores de rua e de alcoólatras, porque eles pensavam o seguinte: o filho de um alcoólatra e de um morador de rua, inevitavelmente vai ser o que? Um delinquente, um alcoólatra, um morador de rua. O Brasil tinha a sociedade eugenista, tá? Aqui no Brasil a questão era mais complicada ainda, porque nós estamos há apenas 4 décadas da abolição da escravidão, então tinha uma massa de negros que ainda não estavam inseridos no mercado de trabalho, no mercado de consumo. Então muita gente defendia que a eliminação dessas pessoas, porque falavam que eles sujavam a raça brasileira. Daí veio a valorização do italiano. É longo, tá? Essa aula é longa mesmo, tá? Só porque o italiano é branco, o italiano é católico, o italiano branquearia a nossa raça e inseria a gente no hall das nações civilizadas. Muita gente pensava aqui no Brasil. Mas voltando ao partido nazista,
nazista. O Partido Nazista falava o seguinte: nós éramos um povo puro, ariano, ao longo do tempo nós viemos nos sujando por meio da miscigenação com povos inferiores, principalmente com os judeus, para nós voltarmos a ser uma nação forte, fisicamente falando, militarmente falando, economicamente falando, passa inevitavelmente por uma limpeza racial. Na época chamava eugenia, tá? Limpeza racial é eugenia. Eles falavam que isso era uma etapa muito importante, essencial para a construção do terceiro Reich, o terceiro império da raça ariana. Era uma obsessão do Partido Nazista fazer isso. Só assim nós conseguimos entender a eliminação de tantos ciganos, a máquina de eliminação de gente que foram os campos de concentração criados pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Só judeus morreram, aproximadamente 6 milhões, segundo pesquisadores. Sobre esse viés de limpeza racial que esse genocídio foi praticado. É uma das ideias do Partido Nazista. Então, e a terceira, tá? Vamos voltar lá. Revanchismo de guerra é a primeira, coisa que eles têm, os italianos não tinham, pelo menos de uma maneira tão aguda, tão forte. A eugenia, a defesa da limpeza da raça ariana, da conservação só dos melhores. E o terceiro ponto, que também é muito importante para a gente saber, é a teoria do espaço vital, criado por um geógrafo, membro do Partido Nazista, chamado Karl Popper. Karl Popper, ele pegou de novo essa questão racial, biologia, tá? Os nazistas se apoiavam muito na biologia, e falavam o seguinte: olha, se nós somos o melhor povo, nós temos direito aos melhores territórios do continente europeu. Eles vão usar essa conversa para invadir 12 nações durante a Segunda Guerra Mundial, para anexar a Áustria,